Olá, queridos! Estamos iniciando mais um programa Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre cidadania. E eu creio que é um tema sempre presente no nosso meio, né? A gente precisa estar sempre falando sobre isso, os cidadãos, quais são os direitos que nós temos e como exercer a cidadania, os direitos que às vezes são até tirados do cidadão, não deveriam ser, né? Bom, para falar sobre cidadania comigo hoje no programa Conexão, eu estou aqui com o pastor Herbert Freitas, nosso pastor lá de Vilar dos Teles. Pastor Herbert, é a primeira vez no programa, né? Sim, senhor, pastor. Seja bem-vindo em nome de Jesus e que seja a primeira de muitas. Amém, pastor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. E obrigado pela oportunidade, tá, pastor Ednilson, pastor Dalton, prazer, tá? Amém, e um prazer a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, estamos também aqui para falar sobre cidadania com o pastor Dalton César, o nosso pastor da Cidade de Deus, nossa igreja lá, abençoada da Cidade de Deus, e agora mais ainda com o nosso pastor Dalton César. Pastor Dalton, aí o senhor já é a terceira vez, o senhor já está com a carteira cativa. Já pode pedir música. Já pode pedir música, né? Já pode pedir música. Tá certo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Conexão. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente, né? Estarmos aqui juntos novamente, poder discutir um pouquinho e trazer alguma coisa que possa agregar a todos que vão participar, que estarão participando dessa programação. E é um tema muito relevante, né? Bastante. Aliás, o Conexão é um programa que trata, né, pastor, de temas relevantes e que também nos faz refletir. Eu penso assim que o crente tem que pensar também, né, pastor? Claro. Também tem que na verdade, o crente tem que pensar mais do que os outros, né? Mais do que os outros. Nós temos então, 66 livros que nos fazem refletir, né? Então a gente precisa muito disso. E a gente sabe que também vivemos um tempo no Brasil que a sociedade, né, ela necessita muito dessa questão. E eu creio que os crentes são pessoas assim que podem ser uma peça-chave e fundamental para a nossa sociedade brasileira. Bom, nós vamos aprender muito sobre isso aqui, mas primeiro eu quero chamar uma matéria sobre esse assunto. Nós vamos aqui, você vai assistir agora essa matéria e na volta vamos entrar no programa falando sobre cidadania. Vamos lá, vamos à matéria. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres dos cidadãos em uma sociedade democrática. Os direitos estão garantidos na Constituição do Brasil. Educação, saúde, lazer, segurança e alimentação são alguns dos direitos que toda pessoa deve ter acesso. Os deveres também estão na Constituição. O voto, cumprimento da legislação e serviço militar são alguns exemplos do que um cidadão deve praticar. A cidadania promove que os indivíduos participem de escolhas em diversas áreas da comunidade, que afetam a qualidade e a expectativa de vida de determinada região. Bom, então a gente vê que cidadania é o direito e também deveres, é um conjunto de direitos e deveres que devem ser aplicados para a população e em seu território, onde você vive, né? Então, pastores, a gente vê que é um tema muito relevante, né? Muito importante hoje em dia, onde você vê vários direitos sendo, parece que, podados, digamos assim, né? O cidadão está sendo cerceado de alguns dos seus, dos seus direitos, mas também a gente vê, juntamente com isso, que parece que alguns estão abrindo mão de seus deveres, não estão também exercendo seus deveres como deveria, né? Eu queria fazer a primeira pergunta a vocês dentro do programa, vocês entendem que todos têm acesso à cidadania? Não, ao meu ver, pela realidade brasileira, não, né, pastor? Não, tudo bem, mas pela realidade brasileira. Isso. Mas, assim, se for olhar com um olhar simples, né, direto, todos têm, porque, assim, a partir do momento que você nasce... Sim, passa a ter. Você é registrado, você não passa a ser um cidadão, quer dizer, você foi registrado no Rio de Janeiro, você cresceu no Rio de Janeiro, você é carioca e mora no Rio de Janeiro. Então, aqui você tem deveres, tem direitos e tem deveres. Você já nasce como cidadão, né? Sim, aí nesse aspecto, sim, né? A pergunta... No aspecto jurídico, no caso. Jurídico, nu e cru, do jeito que está, sim, né? Todas as pessoas que nascem em território, no caso do Brasil, sim, têm acesso
a cidadania, tanto direito quanto dever, né? Então, a partir do momento que a pessoa passou a existir ali, e hoje já nasce até com CPF, né? As crianças já estão nascendo já com CPF. Então, dizem que alguns já nascem até com celular, né? Até com celular. Eu não sei. Então, já nasce até com CPF hoje em dia. Então, a gente passa, de fato, assim, a ter a tal cidadania, como é garantida, né, pelo Estado Democrático de Direito, né? Como é que tem citado muito esses últimos tempos aí, né? Passou, Herbert. E aí? É verdade, pastor. O senhor até comentou no começo, né, que será que todos têm esse direito? Só que, infelizmente, quando chega na parte burocrática, né, da saúde, ou parte de necessárias... Educação, saúde, alimentação... Nem todos têm esse entendimento ainda, né? Não é nem questão de entendimento, é questão de não ter acesso, né? Isso. De quem deveria dar acesso a eles, não estão dando acesso a essas coisas, né? E a gente vê várias pessoas, os idosos então, né? Principalmente, você vê aí sofrendo numa fila 24 horas para conseguir um atendimento. Quer dizer, onde está a cidadania, onde estão os direitos, né? E nós estamos vivendo em pleno século XXI. Né? Não dá para acreditar. Né? Não dá, pastor. Não dá para acreditar. A gente tem vivido... século XXI ainda, né? Pessoas realmente ainda sofrendo com essa falta de acesso. Né? E a gente nem vai tocar em assuntos de eventos que a política, os políticos gastam dinheiro aos montes com eventos. Sim. Eu não vou nem contar com quando chega a Copa, Olimpíadas, e se constroem estádios, gastam milhões em estádios que vão ficar parados depois, né? Como no Maranhão, salvo engano, acho que é no Maranhão, Amazonas também. Também. Tem lá um estádio que praticamente não é usado, né? Gasto milhões e a gente vê a nossa educação desse jeito. Bom, e a nossa saúde também desse jeito. Mas vamos lá, vamos seguir, porque é um tema que mexe um pouco, né, irmão? Sim. Dá vontade de você soltar. Eu tenho que segurar um pouquinho, porque dá vontade de... A gente vê porque a gente vê muita coisa, né? Se você sair de madrugada, por exemplo, você passa nos UPAs, nos centros médicos, você vê o pessoal jogado praticamente, né? Essa é a palavra, né? E seus direitos sendo cerceados mesmo. Eu tenho até já que o senhor comentou isso, eu me lembro, eu iniciando o ministério, a primeira vez que eu fui fazer uma visita num hospital, assim... E aí eu procurando o quarto da pessoa, né, a quem eu ia visitar, e quando eu vi ela no corredor, assim, falei, meu Deus do céu, que isso? Que realidade, né? Não, e às vezes dormindo, você está falando de uma... tá, vai. O senhor entendeu? Rapaz, né? E aí foi onde eu falei, puxa vida, eu era jovem, então, você quase não vai para o hospital, não era uma coisa muito... Mas depois, quando eu comecei a exercer o ministério e frequentar, quando eu vi aquela cena ali, e era uma pessoa que ela fazia hemodiálise, então, quer dizer, requer um cuidado maior, né, pastor? Estava ali no corredor ali. E aí, quando chegou, o sorriso que ela deu de me ver, e aí eu falei, meu Deus do céu, que realidade, Jesus. É difícil. Então, aí é onde muitos vão buscar o conforto e o amparo em Deus mesmo. Porque inclusive, eu acho que todo mundo que fala mal da igreja... Sim. Deveria ir para a igreja evangelizar nos hospitais junto com os pastores. Para conhecer a realidade, sim. Para ver o trabalho que as igrejas fazem. Sim, é verdade. Porque, assim, é fora do comum. É porque o Estado é ausente, né, pastor? A falta de amparo do nosso povo. É né? Onde a igreja ela tem amparo. Não, a igreja... Né? O papel da igreja nesse ponto... Sim. A igreja pode ter vários defeitos, mas nesse ponto a igreja é muito forte. Sim, é verdade, pastor. Eu já vi cada coisa também que eu vou te contar. De gente, sabe, no corredor desse jeito aí, sentado numa cadeira dura, sabe, vovozinha de 80, 70 anos, o pé todo ferido, parecendo osso e ninguém atendendo. Sim. E a gente vai falar, mas fala e a coisa se repete. Então são direitos, são deveres e a gente, às vezes, são cobrados só porque... para exercer nossos deveres, né? Nossos direitos, tiram nossos direitos e nos obrigam a respeitar os nossos deveres e praticar. Não que não tem que praticar. Eu falo para o senhor de um caso de 15 anos atrás, e o senhor vê que não muda. 15 anos atrás, foi no começo. Então, 15 anos atrás. E a realidade do Brasil tanta tecnologia, tanto dinheiro para lá e para cá, tanta coisa rolando. Sim. E essas coisas não mudam. Não mudam. Não mudam. Eu fico... Por isso que eu tenho que segurar um pouquinho. Porque eu fico assim, mas isso aí é turismo, aí vai arrecadar mais do que gastou. Tudo bem, se fosse arrecadar mais do que gastou,
o triplo do que gastou, 10 vezes mais do que gastou, e fosse aplicar o que investiu para a população, poxa, eu ia aplaudir. Pode mandar, pode trazer tudo quanto é artista, pode fazer evento à vontade, pode trazer Copa, Olimpíada, pode trazer músico, cantor, cantora, pode trazer, porque vai investir. Agora, para onde foi esse dinheiro que... Para onde está indo, irmão? Para as estradas que você, uma semana depois que está lá... Isso também é direito à cidadania, é cidadão também, tem a estrada em condições, né? Você está lá, a estrada toda remendada, que não foi refeita, remendada. Ô, Jesus, me segura, Jesus, me segura aqui, né? E aí aquele remendo dura 2 meses, daqui a pouco está esburacado de novo, quer dizer. Então, assim... E fora desvio que deve ter já acontecido ali, né, pastor? Não, vamos voltar para cá. Vamos falar de uma coisa mais branda, mais calma, mais camomila, né? Sim. Ai, Jesus. O que é ser um bom cidadão, pastor Herbert? Pois, pastor, eu entendo que um bom cidadão, né, é cumprir nossos deveres, né? Ajudar o próximo. A gente aprende muito isso na igreja com Cristo, né? Sim. Ajudar as pessoas e ajudar as comunidades. Como o pastor fala do hospital, eu ia comentar aqui daquele de recuperação também, né? Poxa, que a igreja ajuda bastante. Bastante. Eu ia falar um pouco sobre isso também, que muitas vezes as pessoas não estão ajudando, mas a igreja está compartilhando nessa parte, ajudando as pessoas ali. De recuperação. Eu tenho como é que eu vou dizer? Um convênio de boca, né? Palavra como um centro de reabilitação, que não é da nossa igreja, mas é lá da região. E todas as pessoas que querem recuperação, a gente leva para lá. Mas sempre quando a gente leva para lá, a gente leva roupa, leva comida, a gente continua indo lá, faz reunião, leva sempre levando a cesta básica, levando as roupas, a gente continua sustentando. E alguns saem de lá convertidos, saem de lá pastores, saem de lá voltando para a sociedade para trabalhar, voltam para suas casas. Alguns, infelizmente, voltam para a rua. Se perdem aí você não tem como também entrar, né? E essa regeneração da alma é só Jesus que consegue fazer, né? Mas, enfim, isso é muito importante mesmo, esse trabalho é muito importante. E aí, pastor, o que o senhor tem que acrescentar? É o que basicamente o pastor já falou, pastor Herbert, né? O que seria um bom cidadão? Aquele que cumpre os seus deveres. Aquele que cumpre os seus deveres vai ser um bom cidadão. É por isso que é bom você ler a Bíblia, né? Sim. Porque assim, alguém falou com Jesus, e quais são os mandamentos que eu devo, né? Sim. E ele falou assim, ama a Deus acima de todas as coisas, né? Mas ama ao próximo como a si mesmo também. Sim. 2. Ele resumiu todos os mandamentos em 2. Exatamente por causa disso, né? Sim. Porque se você ama ao próximo como a você mesmo, você vai fazer tudo isso. Verdade. Você vai ser um bom cidadão. Se no Brasil cumprisse só um, que é o não roubar, já estava... né, pastor? Rapaz, não fica me catucando, não. Me deixa já quieto bom, aqui. Né, pastor? Só um mandamento já melhoraria. Já melhoraria, né? Não roubarás. Mas assim, esses 2 eliminam o não roubarás também, né? Sim. Porque você ama a Deus acima de tudo. E ama o próximo. Inclusive acima do dinheiro, né? Isso. Do mamon, que a Bíblia fala, não dá para amar 2 senhores, né? Sim. Ou você vai amar a um e vai desprezar o outro. Não pode amar a Deus e a mamon. E se você ama o próximo como a si mesmo, então você jamais vai roubar, né? É verdade. Jamais vai deixar Você não vai fazer aquilo que você não gostaria que o outro fizesse. Quer dizer, então cada um tem sua condição, cada um tem seu salário, cada um tem sua... Enfim. E vamos distribuir bem a coisa, né? Sim. Para que todo mundo possa ter uma vida no mínimo digna, né, irmão? Sim. Porque ninguém está falando que todo mundo vai ser rico, né? Ninguém está falando que todo mundo é... Poxa, você chegar pelo menos no sistema de saúde e ser bem atendido. Sim. Né? Os nossos idosos serem bem atendidos, ter uma aposentadoria decente, Sim. né? Porque você trabalhar a vida inteira. Meu sogro, por exemplo, trabalhou a vida inteira, pagava por 2 salários mínimos e hoje ganha um salário mínimo. E pagou muito imposto, né? Muito imposto. Foi a vida pagando, inteira, né, a vida inteira pagando, entendeu? E ele pagava sobre 2 salários. Ele achou que ele ia ter Ele achou que ia ter um salário melhor. Aí ele se aposentou com um salário mesmo, ficou revoltado. Que coisa. Meu Deus. Aí eu falei, é Brasil, né? O senhor veio de Portugal pra cá, quem mandou? Porque eu não ficou lá. Mas eu tenho que agradecer, porque se ele não viesse falar de lá pra cá, eu não conheceria a minha esposa, né, irmão? Então, amém. Então é melhor eu ajudar meu sogro, né? Deixa o governo pra lá. Bom, vamos voltar aqui, irmão. Não mexe comigo. Não mexe com quem tá quieto. Me deixa quietinho aqui. Vamos lá.
Propagar fake news é liberdade de expressão? Pastor, E aí? é liberdade de expressão propagar fake news, pastor Dalton? Pastor, aí a gente tem que separar as coisas, né? Primeiro tem que separar o que é liberdade de expressão e depois nós precisamos falar o que é fake news. Então vai lá, separa Porque pra assim, gente. a Fala pra liberdade de expressão está no artigo 5º da Constituição. Né? Sim. Todo cidadão tem direito à liberdade de expressão. E é interessante porque o próprio artigo vai dizer que não pode ter censura, não importa o que seja. Não pode haver censura. Então, liberdade de expressão é o direito de qualquer um aqui, qualquer um, não importa o que você queira expressar. Agora, a questão da fake news é uma coisa interessante porque estão se usando esse fato, que de fato não é de agora, isso sempre existiu, né? Não é de agora que existe. Mas agora, com toda essa tecnologia que chegou, porque assim, hoje você vê uma cena que você, vou falar até um termo que a gente não costuma usar, né? Mas você jura que é verdade. Sim, sim. Né? Aí você vai ver fake news. Sim. Pela tecnologia que nós temos hoje. Sim. Né? Lembra quando começou a aparecer aquela tecnologia que o pessoal diminui o rosto, ficava mais magrinho, aí todo mundo ficou... Mas como é que era? Photoshop, né? Aí começou a aparecer aquele negócio todo, aí você olhava e ficava meio assustado com aquilo. Hoje em dia, você tira uma pessoa do lugar e coloca outra e parece que é verdade. Sim, sim. É difícil você olhar e falar que não é. Então, os fake... Tudo bem, eu entendo que existe desde os tempos bíblicos. Existiu, né? Sempre existiu, né? Só que a gente não conseguia ter o contraponto, realmente conseguir perceber até que ponto aquilo era de fato uma verdade ou uma mentira. Sim. Então, com a tecnologia hoje presente, a gente consegue já diferenciar isso. Mas a questão da liberdade de expressão é uma coisa inviolável. Eu sei que nenhum direito Deveria absoluto, ser. Né? Deveria ser. Deveria Isso ser mesmo. inviolável, porque a gente viu que não é. Sim, Aliás, nos últimos anos a gente viu que não é. sim, é A verdade. gente viu gente fechando a boca mesmo, prendendo. Você tem liberdade para falar o que eu quero. Aliás, teve gente falando isso em público. Sim. Teve autoridade falando isso em público. Sim. Você tem autoridade para falar o que eu quero. Sim. Se você não falar o que eu quero, você vai ser preso. Sim. Quer dizer, então cadê essa inviolabilidade? Como é que é? Esqueci. Fugiu a palavra aqui. Não é inviolável. Não. Então, deveria ser uma coisa... Pela Constituição deveria ser. Entre aspas, até sacro, porque dentro da Constituição você não pode mexer nisso. Tanto que quando se fala de liberdade de expressão, eu posso até ofender o senhor. A minha liberdade de expressão me dá o direito até de eu querer te ofender. É óbvio que eu posso ter... E aí eu tenho a liberdade também de devolver essa... De entrar com uma ação, então, de ir por danos. Então, é óbvio que a gente tem que entender que a minha liberdade vai trazer responsabilidades. Sim. Mas quando a gente fala em si da liberdade, o que a Constituição mostra para nós é isso. Você tem a liberdade para expressar, para colocar para fora, até mesmo de ofender uma pessoa. Mas propagar fake news, pastor Eberson, tudo bem. A liberdade é inviolável, deveria ser inviolável, tá? Tudo direitinho. A gente sabe que não tem sido, né? Já há um bom tempo que não tem sido. A gente tem muita gente, inclusive nós pastores, né? Nós pastores, né? Algumas pregações caem da mídia, por exemplo, porque então não existe isso. Agora, propagar fake news é algo que... fake news é uma coisa nova, entre aspas. No molde atual é novo. E não tem na Constituição algo que possa segurar isso. Tanto que assim, a gente... Eu tenho dificuldade muito grande, sinceramente. E hoje... A dificuldade de acreditar em certos lugares, certas pessoas, assim, eu olho assim, eu nem olho mais. Porque eu não consigo mais acreditar. Sim. É difícil, a pessoa fala uma coisa, você vai ver em outro jornal, é outra coisa, você vai ver em outra... É o mesmo assunto. É o mesmo assunto, só que um propaga de um jeito, o outro de outro. Parece tudo tendencioso, então eu nem vejo mais, sinceramente. Sim. Eu olho para a Bíblia. Fala, pastor. Infelizmente, e hoje a maioria, né, pastor, a questão da tecnologia, eles vão nesse meio para poder tentar enganar a população. Sim. E aí, pastor, infelizmente, quantos caem nessa, né? Sim. E a gente tem que estar da palavra e essa parte da expressão, né? Como o pastor Dalton está falando sobre a lei, nós que somos cristãos, né, pastor? A gente tem que mais tentar poder falar o que pensa, mas tem
sem tentar machucar ou ferir uma pessoa, né, pastor? Mas isso faz parte da nossa vida, né? Verdade. A gente é pregador, né? Quer dizer, assim, na palavra, às vezes, a gente vai ser duro. Porque a palavra de Deus, ela é dura de vez em quando, não é? Sim. Em vários pontos. Jesus foi duro com algumas pessoas, né? Sim. E não foi duro porque ele foi mal. Ele foi duro porque ele queria salvar aquelas pessoas. É como um pai, né? Provérbios fala, né? Mas o Paulo também comentou isso, né? Isso. Que é como um pai que exorta seu filho. Assim é o nosso Deus. Ele ama a gente como um pai ama o seu filho e exorta. E a exortação, quem gosta de ouvir a exortação? Fala pra mim. Você fez errado, não tá certo, assim não vai, eu não quero assim. Ninguém gosta de ouvir essas coisas, né? Mas Deus faz e pede pra a gente termina fazendo também. Sim. Mas não é a intenção de machucar, né? Agora, essa liberdade de expressão aí Rapaz, nos últimos anos, eu vou te contar, você tem mexido muito comigo esse negócio aí, mas vamos lá. Qual a importância do voto? Pronto, direto. E aí, pastor? O voto, pastor, ele é importante para a pessoa que quer votar no seu eleitor, né? E pensar nos seus direitos e nos seus valores. Que, infelizmente, se a pessoa não vigiar, ele é comprado nessa parte. E quando o que entra no governo não vai poder falar nada, né? Simples assim, né? Fala, meu amigo. O voto, assim, a ideia é muito boa, né, pastor? A questão da democracia. Tá meio estranha. Esse é o negócio, né? A gente sabe como é que funciona. Mas a questão da democracia em si, a ideia de você tentar, de alguma forma, fazer com que a coisa fique equilibrada, né? E não ter hegemonia, é muito boa mesmo. Sim. Então, o voto dá a nós essa condição para que a gente possa fazer com que o Estado, as coisas vão caminhando de uma maneira que não se fixe, se torne um monopólio. Sim. O senhor entende? Um monopólio de algo. Sim. E você consegue diversificar isso, né? Então, assim, a ideia é muito boa porque transfere para o cidadão, dá para o cidadão essa possibilidade de ele escolher, de ele eleger, de ele pensar. Isso é muito bom. Sim. Agora, a questão... Se está funcionando ou não é diferente. Aí que entra o fator, Se está funcionando ou não é diferente, até pelas fakes, pela manipulação. Isso. E, infelizmente, alguns se deixam levar muito facilmente. Sim. Né? Por essas manipulações. E se eu for ver, é até perigoso ao mesmo tempo. Não é um negócio... mas é importante. Né? É importante. É um direito nosso, do cidadão, que o cidadão tem que lutar para isso. Para poder votar mesmo. E que muitos pastores, às vezes, muitas pessoas não têm noção do voto. Né? Estou falando isso para o senhor agora porque eu lembrei de Barrabás aqui. Sim. Né? Entre Cristo e Barrabás. Pois é. Então, né? Então, assim... E foram manipulados então as pessoas religiosos. A pessoa não tem noção naquele caso. Do poder que elas têm ali, quando isso é dado. Mas é um direito importantíssimo. Né? Sim, muito. E a gente não pode abrir mão. Não. E um dia vai melhorar. Amém. Bom, nós vamos a um intervalo bem rapidinho, voltamos já com Conexão, falando de cidadania. Enfim... Temos muita coisa para falar ainda, tá bom? Vamos essa... É rápido, é um intervalo bem rapidinho, voltamos já. Conexão para abençoar a sua vida. Graças a Deus, voltamos então, falei que era rápido. Voltamos com Conexão e hoje falando de cidadania. Eu estou aqui com o pastor Herbert Freitas, nosso pastor da Igreja Vilar dos Teles, e também com o pastor Dalton César falando sobre cidadania, o pastor Dalton, que é da nossa igreja, da Cidade de Deus. E daqui a pouquinho eu vou chamar os debatedores também, porque, pastores, a gente vai falar sobre o abre aspas, que é um momento do nosso programa, bem importante, até recente, que vai trazer à luz esse assunto, né? O assunto de hoje, inclusive, é debatedores defendem escolha de dia de folga conforme religião do trabalhador. Então, está sendo debatido isso e vamos ver se essa lei vai ser realmente sancionada para que o trabalhador possa escolher o seu dia de acordo com a sua religião, né? Então, domingo é feriado. Domingo, a maioria tem folga, né? E a gente é o dia do nosso Senhor, a gente está na igreja. Mas tem religiões que é um sábado, né? Então, aí a pessoa vai ter esse direito. Vamos lá. Vamos para abre aspas. Bom, debatedores defendem a escolha de dia de folga conforme religião do trabalhador.
quase 9 em cada 10 brasileiros dizem acreditar em Deus. Segundo a pesquisa Global Religion 2023, produzida pelo Instituto Ipsos, nesse cenário em que o país se coloca no topo do ranking em relação à religiosidade e fé que debatedores defenderam em audiência pública, mudança na legislação trabalhista para contemplar a liberdade de consciência, com a aprovação do projeto de lei que permite ao empregado alterar seu dia de descanso semanal por motivos religiosos. Pelo projeto de lei PL 3.346/2019, que tramita na comissão, será possível ao trabalhador escolher folgar no sábado, ao invés do domingo, por exemplo. Na avaliação dos participantes, o Brasil precisa regulamentar em lei o que a comissão já expressa nos incisos 6º ao 8º do artigo 5º. O trecho trata do direito à liberdade de consciência que protege a autonomia do cidadão na adesão de valores religiosos, espirituais, morais ou político-filosóficos. Fonte, Agência Senado. Bom, pastores, a gente vê aqui que esse debate, né? Se você for parar para pensar, é meio complicado, né? Porque, bom, a sua religião, segunda-feira, eu quero por causa da minha religião, porque eu tenho lá uma sessão na terça, então eu quero minha folga na terça. O outro vai falar assim, mas eu tenho, no meu caso, eu tenho na quarta, então eu quero minha folga na quarta. Poxa, vai ser meio complicado, não é? Mas assim, a gente tem o direito à nossa liberdade de expressão, direito ao culto, tem direito a expressar a nossa fé, né? Embora a gente já tenha falado aqui que já tentam várias vezes, tentaram e continuam tentando várias vezes, e aí vão continuar, e a gente nem precisa brigar muito, porque Jesus falou que isso ia acontecer mesmo, cercear a pregação do Evangelho, mas aqui está falando de todas as religiões, logicamente. O que vocês acham disso? Como é que fica isso aqui? É um debate. Uhum. Existe o projeto, existe a PL. A qualquer momento pode ser aprovada. E se for aprovada? Quem tem que pensar lá na frente, né? Uma coisa que vai ser aprovada agora, o que isso vai gerar na sociedade? De benefício e de malefício, né? O que vocês acham? A questão econômica pode ser afetada, né, por questão de, vai ter que reorganizar. As empresas vão sofrer um certo baque, né? Porque vão ter que, digamos que 10 seja da mesma religião. Aí se a empresa não aderir, como é que faz? Aí vai ter multa? O colaborador pode processar. Então Rapaz, vai atingir muitas coisas, eu não sei como é que eu não li essa PL. Sim. Eu não vi ainda o debate em si, né? Estou vendo aqui, a gente está vendo isso aqui agora, mas tem vários pontos para se pensar. Eu como leigo, né? Eu já penso logo, por exemplo, numa empresa que tenha 10 funcionários, 20 funcionários e que pedem a folga para o mesmo dia por causa da sua religião, que é da mesma religião. Uhum. E aí, como é que fica? Esse pessoal vai perder esses 10, esses 20 funcionários no mesmo dia, porque é um direito constitucional, passou a ser um direito constitucional? Então, é meio... Não é complicado? Isso, o senhor falou, e a questão da produção? O patrão, como é que vai ficar ali para fazer uma questão de escala? Como o pastor falou, pode mexer até na economia, né? Afeta a economia e... Nossa, isso aí pode parar em... Pode dar ruim, como diz o jovem, né? Pastor, né? Pode dar ruim aí, né? Tem que ser estudado. Eu não sou contra nem a favor, pessoal. Você que está lutando por isso aí, você que está lutando por esse direito, você é um cidadão, tem direito a lutar pelos seus direitos. Agora, sim, eu só estou questionando, perguntando, querendo saber, vou até pesquisar um pouco mais sobre isso, porque eu quero saber o que acontece aí, como é que seria essa situação. Até porque quando você é contratado, quando a pessoa vai entrar numa empresa, né, pastor,
a empresa vai propor para ela, aqui é uma escala 12/36, aqui a gente trabalha 6/1. Mas aí, nesse então, caso, a pessoa, ela está aceitando o contrato ali. Então, é uma coisa... Mas esse contrato vai ter que mudar, né? Vai ter que Porque alterar vai estar mesmo. na Constituição. Né? E as horas, como é que... Sei lá, né? Como é que vai ser feito isso aí? E Vai também complicar. talvez a questão da escolha vai ter que fazer separação, né? Vai ter que... Isso é o quê? Qual é a tua religião? Sim, vai ser complicado isso aí. Muito. Eu não sei, assim, pode ser que eu não de repente, se eu for lá olhar esse debate direitinho, eu consiga entender melhor, porque parece que vai ser meio complicado. Mas vamos lá. Filipenses 3, versículo 20, pastores, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sim, a nossa cidade está no céu, certo? Sim. A gente é cidadão, a Bíblia fala, dos céus. Mas a gente habita na terra. Então, eu sou um cidadão como qualquer outro. De qualquer outra religião, ou seja, ateu, que não tenha religião nenhuma, não importa. Eu sou cidadão do céu. Então, vou lutar pela minha vida eterna, vou lutar pelo céu. Mas eu também tenho que lutar, porque assim, vocês como pastores já devem ter visto isso. Muitos membros da nossa igreja, das nossas igrejas, chegam a mim, já chegaram a mim, deve ter chegado a vocês também, falando assim: pastor, é errado eu processar? Se você está no seu direito, não está errado. É um direito seu e você deve, como cidadão, exercer seu direito de processar uma situação, uma empresa, alguém que defraudou você, alguém que, sei lá, depende do processo, depende da situação. Mas é um direito. Se você está dentro do seu direito, agora se você está enganando, mentindo para processar, usando de esperteza, você está completamente errado. Né? E a própria justiça vai vir em cima de você descobrindo essas coisas. Mas se eu estou no direito de processar, por que não? Então não tem nada de errado nisso. Você sabe que tem gente dentro da igreja que é cidadão do céu, porque é cidadão do céu, como está falando aqui. A pessoa acha que, poxa, vou processar, como é que é isso? Né? Não é para orar, não é para perguntar, não é para tentar pacificamente. E aí? E o que o senhor comentou, pastor, aí a pessoa é cidadão do céu, mas aqui na terra está sofrendo, vou deixar para lá, como comentamos aqui no começo, do hospital, da saúde, da parte da... Não é que você vai quebrar o pau, né? Não é que você vai entrar com o carro dentro do hospital, como a gente viu um dia desse aí, né? Uma pessoa entrando com o carro dentro do hospital lá, né? Não é isso. Mas assim, tem que lutar pelo que é direito, né? O que é seu de direito, né? Senão a gente nem tá honrando Jesus, né? Porque Jesus lutou pelo que ele tinha direito, né? Sim, professor. Eu percebo, o que o senhor está falando, eu percebo assim. É muito interessante porque o crente, então, ele tem dupla cidadania, né? Uma terrena e uma celestial. Sim. Né? Então, a gente precisa caminhar nessa terra, caminhar na terra, sempre também se lembrando dessa nossa cidadania celestial que nós possuímos. É como uma pessoa que, às vezes, como o senhor comentou, é português e brasileira. Então, essa cidadania brasileira, ela vai se estabelecer aqui no Brasil. Então, se ele é um cidadão brasileiro, ele vai ter que seguir as normas do Brasil. E vai ter direitos e deveres aqui no Brasil, do seu território. Mas onde quando ele vai para Portugal, esquece o brasileiro. Sim. Né? E ali ele passa a ser português e ele vai ter que aderir. Mas lá no Brasil não funciona assim. Então, mas você não está no Brasil. É Brasil, filho. Né? Então, aqui é Portugal, aqui é uma outra realidade. Então, assim, em relação ao espiritual, eu acho que eu, como crente, né, eu preciso lembrar que eu sou um discípulo de Cristo, procurar ser imitador dele, como Paulo nos orientou, até vou falar sobre isso aqui no final. Mas eu também não posso, não vou bancar o bobo, que eu tenho de direito, tenho de direito. Se uma empresa me defraudou, se uma empresa errou comigo e não quis resolver isso de maneira pacífica, que eu sou a favor de procurar pacificamente um acordo. Né? Eu fui defraudado aqui, eu quero o que é meu de direito, você me devolve esse valor e me ajuda aqui, a gente resolve. Não, vá atrás do seu direito. Tá bom, então eu vou atrás do meu direito. Aí eu vou querer mais. Claro, porque aí eu tenho danos morais, aí tem um monte de coisa que ficou, mas eu tentei resolver. Eu acho que o cristão tem isso. Eu digo porque eu tive um professor de Constituição que ele falava que ele ia, por exemplo, se fosse comprar um celular, ele ficava torcendo para ter alguma coisa errada.
para poder processar a empresa de celular para ganhar um dinheiro a mais. Entendeu? Então, ele tinha todo o conceito, todo o contexto para poder fazer. Ele sabia, entendia de tudo, né? O homem era professor de Constituição. Então, ele tinha isso com ele, né? Ele torcia para dar alguma coisa errada quando ia consertar um carro, para poder processar e ganhar. Isso não é a gente. Sim. Nós somos também cidadãos dos céus. Isso não é a gente. Agora, vamos resolver? Vamos. Resolveu? Tentou? Bom, tentei. Então, vamos lá. Vamos para a justiça. Eu tenho direito. Eu vou atrás do meu direito. Sou crente, mas não sou bobo. Né? Sim. Concorda ou não? Sim. Então tá bom. Então vamos continuar. Vamos lá. Como podemos praticar a cidadania em tempos de tanta ignorância e violência? Pastor Herbert, como a gente pode praticar a cidadania? Quer dizer, abençoar as pessoas, dar a ela o que ela tem de direito, mas também praticar nossos deveres, né? Porque eu até separei aqui, para antes de vocês responderem, alguns direitos da cidadania, que a cidadania dá a gente. Por exemplo, é prevista na Constituição Federal, né? Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade. São direitos que todo cidadão brasileiro tem, né? Isso amparado pela Constituição Federal. Então, a gente tem esses direitos. Mas como que eu posso, então, exercer essa cidadania, praticar essa cidadania, exercendo meus direitos, meus deveres e também proporcionando que outras pessoas também vivam seus direitos, seus deveres, nessa época de ignorância e violência? Fala para mim. Como a pergunta anterior também, pastor, do Filipenses, para pegar esse 7 aqui, como eu falo da cidadania, de Cristo, do céu e também aqui da terra. E a gente tem a lei aqui humana, né, da nossa lei, e a lei de Cristo da Bíblia. Assim você consegue fazer as duas partes. Sim. E nessa parte aqui, pastor, da ignorância e da violência, vamos enfrentar essa parte. E aí vai ter que ter entendimento, sabedoria, para a gente não desistir dessa caminhada. Batalha forte. Batalha forte. Passou batalha forte. Vamos lá, então. Vamos falar. Batalha forte. Essa foi boa. Bom, você, então, está com seu pai com a cadeira de roda. É só um exemplo. Só está repreendido. Amém. Você vai na cadeira de roda e você vem passar pelo espaço do cadeirante na calçada e a pessoa vem na hora para um carro ali. Como é que você vai reagir? Não é fácil. Não é fácil não, né? Não, porque a gente está falando de um tempo em que as pessoas estão ignorantes demais, né? Sim. Grosseiras, elas... O sinal, por exemplo... Isso me dá uma irritação, eu tenho que contar até 3 para acalmar. Porque o sinal fica verde, a pessoa já buzina no seu ouvido. Ah! Você fala, calma, ficou verde agora. E eu calmão, bem camomila mesmo, sabe? Calmão, calma, vamos lá. E aí você sai com o carro, mal virou verde, já quer que saia andando, parece que você... Né? Uma coisa... Aí você tá vindo com seu pai, com a cadeira de roda, o cara vem com o carro, pum, para justamente no espaço de cadeirante da calçada, que é proibido parar. É para cadeirante aquilo ali. E aí, como é que você vai lidar? Como é que você vai exercer essa cidadania? Subindo aquela coisa que sobe assim, e aí? E essa questão do carro também, Não vem não. Cadeirante? Não vem não. Não foge dessa. Se acontece com o senhor isso, como é que o senhor vai exercer sua cidadania? O meu direito, assumindo o meu direito, tentando falar com a pessoa, né? E se o cara for aquele ignorante? Assim, eu botei aqui, acabou, vai com seu pai para outro lugar. E aí? Aí tem que ter calma, né? Eu acho que o pastor está pensando. O pastor está pensando. Eu vou falar que vou dar um tapa dele, não. Não, você... Senão vai pegar mal para mim. E aí, pastor Dalton, se fosse com o senhor uma situação dessa? No nosso caso da fé, é viver o evangelho a cada dia. Não tem como. Né? No espírito. Como o pastor falou, é difícil, né? Não tem como. Porque a pessoa ela está errada e não é ignorante como você. Né? A gente, né, no nosso caso, né, cremos em Deus, temos o Espírito Santo, a gente ainda consegue conciliar. Né? Mas o ruim é quando um ignorante contra outro ignorante, aí isso aí, pelo amor de Deus. Aí só dá ignorância, aí né? Vai dar ignorância. Mais ignorância. Mas para nós é viver o evangelho. É aquilo que Jesus falou, né? Mas assim, vocês estão fugindo da pergunta. Da pergunta não, do exemplo.
Assim, mas, por exemplo, se isso acontecesse e você fosse até um policial e trouxesse o policial para o local, para ele tirar e não saísse com seu pai de lá da cadeira de roda, e mandar para o policial mandar ele sair dali, ou então multaria ele, ou até levaria preso. Para você poder passar por ali com seu pai, você estaria errado? Não. Está no seu direito. Estaria errado, não, irmão. Está no direito. Mas você estaria criando uma encrenca. Sim. Conflito, né? Um conflito que E talvez aí a gente pudesse ser prefere- evitado, até Sim. porque você não sabe com quem você está lidando. Então, esse é o fator. Você vai fazer uma coisa dessa e essa pessoa ela pode ser além de ignorante, né? Isso. E ela pode sair do carro armada, por exemplo. Sim. A violência, né? A violência, né? Sim. Então, assim, é algo que tem que se pensar. Mas, por direito, você podia fazer isso. Podia ou não podia? Sim. É igual quando você vai numa loja. Você vai comprar uma roupa e a roupa está lá em promoção. Você vai pagar a roupa e aí a pessoa fala que o valor mudou. Bruno, mas aqui está dizendo a data, batendo, tudo direitinho, que está esse valor. Sim. Ah, não, mas está errado. Ah, está errado? Você pode ir lá fora, trazer um policial e vai ser obrigado a vender com aquele valor. Sim. Tá lá, ué. Sim. E ele, entendeu? Isso acontece aos montes. E tem gente que vai atrás. Tem gente que não liga, não quer criar problema. Ah, tá, deixa pra lá, não vou comprar também, nunca mais entra na sua loja. Quer dizer, a pessoa sai desse jeito. Mas se você for até um policial, trazendo um policial até lá, mostrando que tá lá, ó, tá aqui a promoção, só que agora estão falando que não vai vender nesse valor, porque diz que a promoção acabou. Não acabou, tá aqui a data. Sim. O policial vai obrigá-los a vender. Eu tô errado fazendo isso? Não. Não tô errado. Obrigado. Assim, direito é direito. Não, mas eu não faço isso, não. Eu deixo rolar. Sério, eu não sou chato, irmão. Não sou chato. Pode falar. Eu pegando esse exemplo também do cadeirante, ele vai parar no ônibus e não tá pegando, não tá funcionando, uma pessoa pode deixar para lá ou chamar uma autoridade, ou mesma coisa de estação de trem, linha de trem também. Sim, é um direito, entendeu? Sim. É que a gente, por isso que a pergunta está falando, mas nos tempos de violência que a gente está vivendo, a gente tem que pensar duas vezes. Sim. Porque até para você buscar o seu direito, você pode estar colocando sua vida em risco. Porque as pessoas estão matando por causa de qualquer coisa. Né? E sem respeitar idoso, sem respeitar cadeirante, sem respeitar grávida, sabe? Sem respeitar... Quer dizer, então a gente está vivendo uma época de violência e ignorância muito grande, mas muito grande mesmo. Então a gente tem que pensar bem, e é direito. Vamos lá, vamos exercer nosso direito, temos o direito. Mas eu acho que a gente, principalmente quem é cidadão do céu, tem que parar, tem que sentir de Deus. Sabe aquela coisa que Deus mostra pra gente? Isso. Tem coisa que Deus mostra que é tremenda, irmão. Você entra assim embaixo, mas não, nem vou fazer questão de sair, esquece, deixa pra lá. Porque você sabe que vai dar ruim aquele negócio. Sim. E você pode até deixar de ser cidadão do céu ali. Porque a gente é humano. Carne e osso. Corre sangue na veia também. Então pode ser até que você esqueça, né? Imagina, né? É complicado demais isso aí. Pra gente que é cidadão do céu viver nesse mundo, vou te contar. É um conflito constante. Não, e o interessante é que a gente é julgado demais, né? Quer dizer, você enfurecer e alguém te filma, por exemplo, olha lá o pastor. Pô, mas você engoliu muita coisa. A pessoa quase bateu na sua cara. Quase bateu em você, cuspiu em você. Aí quando você faz alguma coisa, é você que está errado, porque você é o pastor, né? Então você está errado. Quando você vai lutar pelo seu direito, aí você está errado. Quer dizer, então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Muito grande. Rapaz, isso aqui... Jesus, mas eu sou tão calmo, irmão, sinceramente. Quem me conhece sabe. É raro, eu gosto de evitar. Eu gosto de pregar e ganhar alma e tal. É isso que eu gosto de fazer. E ter amigos. Aqui todo mundo é meu amigo. Vamos lá, então? A atuação dos direitos humanos mudou com a chegada da internet? Tu acha que mudou, pastor? Sim ou não? Acho que mudou um pouco, pastor. Mudou um pouco? A internet, ela, num ponto, ela começa a mostrar para muitas pessoas do direito que ela tem, dos direitos humanos, né? Como a gente falou no começo, né, sobre a cidadania, a pessoa também tem um direito em algumas coisas na parte dos direitos humanos também. Tá? Então, a internet, ela pode não mostrar, mas também pode mostrar partes negativas também. Sim. Eu quero ver esse lado. Mas, assim, se eu estou entendendo o que você está falando, quer dizer, a internet, ela abre o entendimento, abriu mais. Esclarece. Abriu mais para a pessoa poder entender, né? Então, eu posso fazer isso? Eu não sabia. Aí a pessoa, ela termina tendo seus direitos mais... Só para o senhor ver, uma coisa que eu não sabia, aconteceu comigo isso.
fui comer com as crianças no restaurante e criança sabe como é que é lá. Quer tudo, depois larga tudo. A criança é uma benção. Aí na hora que eu fui para pagar, a moça do caixa virou para mim e falou assim, a próxima vez que eu vim aqui, eu vou ter que cobrar taxa de desperdício, porque vocês deixaram quase um prato aí. Só que na hora eu tava sem Caramba, celular. a mulher falou isso? Falou assim para mim. Eu tava sem o celular. Aí eu fui para casa, fiquei com aquele negócio. Aí eu dei um Google. Falei, Google, pode cobrar taxa de desperdício? E falou que não. Segundo o Código Consumidor, é proibido cobrar. Por quê? Criança, não pode. Não, mas por quê, pastor? Porque inclusive, a criança de certa idade, salvo engano, até 4 anos ou até 5, eu não lembro a idade agora. Não lembro a idade. Ela pode, inclusive, comer no restaurante, não é para ser cobrado. Não precisa cobrar isso, tá vendo? Não pode ser cobrado. Então, aí eu entendi, porque assim, quando você comprou o prato, por exemplo, Tem uma idade, cobrando. tá, gente? Eu não lembro a idade agora, tá? Eu não lembro a idade. Mas normalmente acho que é até 5 anos, pastor. O vovô tá falando... Não, vovô tem que pagar. Mas acho que é 5 anos mesmo, que meu menorzinho ele não 5, paga, né? Tem lugar que ele não paga. Então você senta com ele, ele come a comida ali, o rodízio, por exemplo. Ele vai comer o rodízio, ele não vai ser cobrado 5 anos. ele. Sim. Então você e sua esposa cobram ele, 5 anos Bariátrico cobra. tem um preço também já Bariátrica, diferente, tem lugar que não aceita isso. Então, e já é... Então, aí quando... São direitos, a gente não sabe. Só que eu fui descobrir na internet, o senhor entendeu? Então, de alguma forma, eu falei, eu não sabia disso, não. Porque eu entendi, porque quando você paga o prato, depois que você pagou, você pode fazer o que você quiser com ele. Você pagou. Se eu quiser dar para morador de rua, eu dou. Se eu quiser jogar no lixo, eu jogo. É seu. É meu, eu você faço tá pagando por aquilo. Isso. E aí vai ela quis cobrar desperdício? Mas foi devido à internet. Então, quer dizer, isso nos dá esse acesso, né? Se eu comprei um prato desse tamanho e comi um pouquinho, não gostei, quero deixar tudo, eu vou pagar desperdício? Não. Eu paguei por tudo, você que come, então. Sim. Ué, É que isso mesmo. coisa. O senhor vê. Mas tem muita gente, né? Talvez nem sabia disso. Mas muita gente que às vezes... A pessoa fica... E eu fiquei constrangido na hora, né? Porque claro, eu não sabia. Você vê a importância do direito, né? Aí eu fiquei congelado, então eu não sabia se eu numa hora dessa, se você tem o artigo, tem tudo direito, você já joga em cima ali e fala... Isso. Pelo contrário, eu posso até lhe processar por constrangimento. Isso mesmo. Constrangimento. Você entendeu? Então eu creio que a internet, ela tem de alguma forma tem esclarecido as pessoas. Glória a Deus. Tem feito isso. Bom, nós vamos agora ao quadro Opinião. Vamos às ruas ver o que os nossos jornalistas conseguiram lá alcançar do pessoal nas ruas, né? A pergunta de hoje é, você se considera um bom cidadão? E por que se considera um bom cidadão? Ou um mau, né? Porque dependendo da pessoa dar a resposta, né? Eu quero saber por quê, né? Será que a pessoa vai ter coragem de falar, eu sou mau por causa disso? Vamos lá, vamos ao quadro Opinião. Voltamos já. Sim, me considero muito bem um bom cidadão, porque dentro de casa fui bem criado, tive estudo, né, qualificado. Mesmo sendo uma escola pública, consegui ter um bom ensino. Hoje eu me considero um bom cidadão porque tenho visão de futuro. Eu quero muito entrar numa faculdade, quero muito vencer na vida e dar orgulho para meus pais e para meus amigos, que são mais novos e os mais velhos. Sim, considero um bom cidadão. Eu acredito que eu sou uma pessoa íntegra, né, que cumpre com meus deveres, né, familiares, meu trabalho, pago meus impostos e ajudo as pessoas que necessitam, né? Estou sempre disposto a ajudar as pessoas que têm necessidade. Agora mesmo o pessoal do Sul, a gente está fazendo um grupo aí de ajuda. Então, eu acho que eu sou um bom cidadão, sim. Eu procuro cumprir com meus deveres, né, de cidadão. Olha, eu acho que todo mundo deveria se considerar um bom cidadão, mas às vezes você tem situações no que você pensa, o que você faria aqui, eu posso fazer isso, essa outra coisa, mas o ideal vai ser você sempre pensar nas outras pessoas com que você mora, sejam seus vizinhos no bairro, sejam os outros cidadãos da cidade, mesmo os outros humanos do mundo, sabe? Eu me considero, atualmente eu me considero, porque eu respeito a tudo e a todos. Você não está vendo aí a situação atual do nosso país? Que não é só aqui, porque de vez em quando eu faço uns passeios, sabe? Não é só aqui, é no Brasil todo. Acabou o respeito de todas as partes. Principalmente hoje em dia, dos que têm mais condições.
Eles olham só para si. Eles não olham para o próximo. E você sabe, o mundo é uma bola. Ele vai e vem, vai e vem. Ele ser respeitador um ao outro, respeitar o ser humano, respeitar o cara que está deitado no chão, respeitar o nosso pet. Eu considero isso que é uma maravilha. Eu considero que cidadania é isso, você respeitar um outro, entendeu? Ter respeito pro próximo, legal? Não é aquele cara que está deitado ali na pracinha, respeita também ele. É um ser humano, todo ser humano merece ter um bom respeito. A pergunta então foi... Todo mundo falou que era bom cidadão, ninguém teve coragem de falar, eu sou mau cidadão, né? Não respeito ninguém teve coragem de falar isso, né? Mas eu vou passar a pergunta para vocês, pastor Herbert, o senhor se considera um bom cidadão? Por quê? Sim, senhor, pastor. Aprendendo com Cristo, claro, né? Amar o próximo como a si mesmo e respeitar as pessoas, pastor. E cumprir o que O senhor exerce isso? Sim, senhor, pastor. Olha, Jesus. Vou ficar de olho. Sim, senhor. E aí, pastor Dalton? Eu considero também, pastor, um bom cidadão. Um cidadão médio ali, né? Vamos colocar assim, né? Bom médio. Estamos no cidadão médio ali, né? Ai, meu Deus. Glória a Deus. Agora vamos ao X da questão. Bom, o X da questão de hoje. Como cristão, o que fazer para ser exemplo de bom cidadão? Você vê os pastores falando, vê as pessoas falando no nosso quadro Opinião. E quando eu vi essa frase, eu lembrei do apóstolo Paulo. Quando ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, ele fala, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse versículo não enfatiza o Paulo, esse versículo é o Paulo enfatizando a Cristo. Ele está dizendo, eu sou assim porque eu sou igual a ele. Eu sou assim porque eu imito a ele. Eu era muito diferente no passado, mas agora eu imito a Cristo, então eu sou diferente. Todo mundo sabe, quem tem um pouco de contato com a palavra de Deus sabe, que o Paulo era o Saulo de Tarso. Ele era perseguidor da igreja e ele era mau com um grupo de pessoas. E a gente não tem que ser mau com ninguém. Não é porque eu sou cristão evangélico que eu vou ser mal com um cristão católico, ou com um cristão espírita, ou com do candomblé, ou com qualquer outra pessoa, ou com quem não tem nem religião. A gente precisa ser imitador de Cristo. Cristo lidava com todo mundo, tratava com todo mundo, do pobre ao rico, do pecador ao santo. Ele falava com todos por igual e respeitava todos. Então a gente leva a nossa mensagem, dá a palavra, busca salvar as pessoas, mas sempre com muito respeito aos outros cidadãos, ao nosso próximo, em nome de Jesus. E essa é o X da questão de hoje. Bom, a nossa conexão hoje contou com o pastor Herbert Freitas, da nossa igreja lá de Vilar dos Teles. Pastor Herbert, foi um prazer. Por favor, olhando lá para a câmera, dá o seu endereço e horário do seu culto para as pessoas te procurarem lá e serem abençoadas. Amém. Amém, pastor Ednilson, pastor Dalton. Um prazer, foi todo meu, tá, pastor? Nosso endereço é Avenida Nilo Peçanha, lote 27, quadra A, próximo ao Fábrica do Gelo, Montes Claros. O nosso escuta é segunda, quarta e sexta, 9 horas da manhã e também às 19. E o domingo, 8 e às 18 horas, em nome de Jesus. Amém, pastor. Olha, pastor Dalton César, nosso pastorzão lá da Cidade de Deus, também tem um recado para você. Oi, nós estamos então aqui na Cidade de Deus, Rio de Janeiro, e tem sido uma bênção, né? Temos trabalhado ali, realmente Deus tem feito coisas grandiosas naquele lugar. A igreja está aberta ali todos os dias, mas cultos nós temos ali tanto segunda, quarta e sexta. Quarta e sexta é 8, 3 e 7. Segunda-feira é às 7 horas da noite. E domingo, dia do Espírito Santo, dia de envolvimento, às 8 horas da manhã, às 3 da tarde e às 6 horas. Rua Edgar Werneck, número 1313, na calçada da UPA da CDD. É fácil você chegar aqui e ser abençoado. Foi um prazer tê-los aqui com a gente no Conexão, tá bom, pastores? Bom, não esqueça de me procurar aí na Rua Coronel Tamarindo 2030, em frente à estação de trem de Bangu, toda quarta e sexta-feira, 8, 14, 19 horas, e domingo, 7, 9, meia, 15, 18 horas, domingo. Você precisa estar comigo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Conexão fica por aqui, um forte abraço e até o próximo programa.